Então, gente, resolvi fazer nessa pandemia aí, né, para gravar no YouTube uma aula de história. Na verdade, uma aula não, né, um projeto de aulas de história aí. Meu nome é Romário, sou graduado em História, sou aqui de Guarapuava, Paraná. E agora comecei um curso de Filosofia também, sou acadêmico de Filosofia. E aí, né, aproveitar, esse tempo que o pessoal tá livre aí na quarentena para aprender história. Tipo, vou fazer um curso voltado mais para história do ensino médio ali, né, pré-vestibular, para quem quer estudar pro Enem, mas acredito que para EJA, né, ensino de jovens e adultos, até para quem se interessar em história e quiser fazer, eu vou tentar fazer um panorama geral assim, da história geral, né, e da história que chamam a história geral, separam em umas balizas, né, só, mas para questão de metodologia didática, história do Brasil também, e tentar fazer umas problematizações, né, assim, ainda, né, que a gente estude voltado para o Enem, a questão das problematizações é interessante, né, mas ainda que, mesmo a gente problematizando, acredito que voltado para a história do ensino médio não tem como a gente apenas problematizar só as questões do ensino, né? E ficar teorizando tanto, mas assim, às vezes vai ter que ir e ver o, os povos, os nomes, as datas e os fatos, né? Que é uma crítica muito forte de um sociólogo chamado François Simian, né? Que ele fala que o historiador só é viciado em nome, data e fato. Mas assim, ainda que a questão histórica não seja só isso, né? A gente sabe que não é só isso. Mas um historiador, eu gosto particularmente de ver essas datas de fato, gosto de analisar as outras perspectivas. Acredito que hoje em dia quem estuda mais profundo a história sabe que não é só história política, né, que importa. Mas eu ainda gosto de história política, filosofia política. Então, e aqui ainda a questão é que para estudar para o Enem, né, hoje em dia ainda tem que ter um pouco de noção das. E acredito até para você problematizar, né? Porque, por exemplo, vai falar em problematizar a Revolução Francesa, sem contextualizar historicamente ali a questão do iluminismo, a questão do que estava acontecendo, as revoluções ali, as revoluções burguesas, né? Acho que fica difícil de entender. Então, acredito que é importante saber, né, essas questões. E eu vou tentar fazer um panorama geral, né? Mas assim, dependendo a gente não quer, né, que fique muito tempo mais a pandemia, mas vou tentar fazer um curso completo, né? Eu sei que estudar, se pensar uns 6.000 anos de história aí não é fácil, nem muito pouco tempo, mas acredito que dá para ter uma noção boa assim para você revisar pro Enem, pro vestibular e para entender até para você, eu acho a história fascinante bastante. Já dei aula assim em alguns colégios aqui na minha cidade e assim para ensino médio tinha muita gente que gostava, né? Eu acho a história fascinante, muita gente acha também, porque é muito legal você entender, né, as questões culturais do passado e todas essas conjunturas, né, do passado. E acredito que seja muito útil, né, para e vou disponibilizar esse material no YouTube. E ultimamente eu não estou dando aula agora, sabe, me deu até uma saudade da aula, por isso resolvi de fazer. Então, coloquei o nome, né, do material de Estudando História na Quarentena, né? É, como eu me apresentei já, né, eu sou graduado em História aqui pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, no centro da minha cidade, Guarapuava. E sou acadêmico de Filosofia. Atualmente estou fazendo Filosofia em forma de EAD aí, né, mais para complementar minha formação histórica. Mas também eu gosto bastante de Filosofia, fiz até meu TCC em Filosofia, em Hannah Arendt. É, eu coloquei aqui, né, antes de ir propriamente digamos assim, pro conhecimento em si, né? Não vamos chamar assim, mas só entrar numa questão metodológica aqui das linhas do tempo, que muitos professores quando a gente estuda história mais... Opa, deixa eu só voltar aqui.
quando a gente estuda história um pouco mais, de uma forma mais profunda, os professores de história eles criticam muito essa questão das linhas do tempo, né? Porque, digamos assim, para a gente entender que não é um conhecimento assim absoluto, sabe? É que é uma história relativa. Muitas vezes a visão é muito eurocêntrica, europeia, né? Porque até pensando a questão do próprio descobrimento do Brasil, né? Que o Brasil não foi descoberto em si, né? O Brasil já existia, né? Existiam os índios antes, ainda existiam é um povo que é chamado de homem sambaqui, né? Antes dos índios ainda. Então, digamos assim, muitos chamam hoje em dia de achamento do Brasil mais do que descobrimento, né? Que os portugueses acharam. E os portugueses que escreveram, né, o termo descobrimos o Brasil, porque na visão europeia o Brasil não existia, né? Era como se fossem ali os animais ali, os índios e esse próprio termo já revela, né, que são apenas construções de um povo, né? O povo europeu, o povo português construiu o termo descobriu o Brasil em si, que não é descobrir, né? O Brasil já existia. Então, a questão das linhas do tempo que a gente vai ver, eu peguei um panorama geral, entre aspas, assim, da história, né? Um panorama que é chamado de história geral, que eu dei uma olhada ali em alguns vestibulares e no Enem, né? Que eu peguei alguns temas que são os temas de história geral, mas assim, eu não vou tentar dar umas outras visões, assim, né? Do, além dessa visão mais estanque, eurocêntrica, mas sempre tentar analisar numa perspectiva mais crítica, né? Para tentar entender também o que estava acontecendo nos outros lugares ali, ver a perspectiva dos outros povos, tanto que tem um livro bem interessante do Tsvetan Todorov, o nome do escritor, do autor, que ele apresenta umas perspectivas assim diferentes, né, da própria conquista da América ali, da América Central. E é bem interessante porque tem vários autores que eles propõem umas perspectivas mais modernas, assim, né, de não ver só por essa visão eurocêntrica, que acredito que dá para abordar bem aqui. Assim, mas que nem eu falei, acredito que, por exemplo, se eu vou falar da conquista, sei lá, da América ali, se você tiver umas noções bem básicas, assim, acho que fica difícil você entender, né? O que está acontecendo, por exemplo, que a visão eurocêntrica ali, né, colocava os índios como inferiores. Então é interessante ver que os portugueses pensavam que os índios eram inferiores. Depois você entender e comparar, né? Ver também a visão dos índios. Não que uma seja mais importante que a outra, mas é interessante ver os dois, né? Ver a visão dos índios e comparar, ver a visão dos portugueses. Então, acredito que, ainda que eu entenda a crítica do François Simeon lá, eu acho que às vezes é interessante você entender um pouco desse data, nome e fato. Porque é coisa básica, né? Você não vai conseguir fazer a perspectiva crítica se você não entendeu o básico. Se você não souber o que é a Revolução Francesa, você não vai poder fazer uma análise mais profunda e crítica sobre o que ocasionou a Revolução Francesa, uma visão diferente. Então, acredito que, ainda que eu compreenda essa crítica do François Simeon, eu acredito que a história ainda você tenha que pegar um pouco dessa data, desse nome, desses fatos, às vezes, porque não tem como fugir, né? São coisas básicas ali, aí às vezes você vai querer fazer uma construção mais crítica e você não sabe o básico, né? Mas partindo disso a gente entende que as linhas do tempo, né, os próprios conceitos são apenas balizas didáticas ali para facilitar o ensino da história aqui, né? Outra coisa, o termo renascimento é interessante da gente analisar nesse sentido, que a gente adota hoje, né, o termo renascimento para falar do período ali pós-medieval, né, de alguns autores que chamaram de a Idade Média de Idade das Trevas, né? Então isso aí foi tudo uma perspectiva, né? Que, por exemplo, aqui a Idade Média, os autores colocaram, é, eles, eles se basearam pelo que eles pensavam, né? Eles pensavam que era que a idade deles não era trevas, como se fosse, né? Por isso que eles chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Tanto que é uma crítica que existe hoje, né? Existe hoje não, que existia naquela época, né? Que ainda existe até hoje, aliás. Mas, assim, não é uma crítica, assim, que dá para olhar de uma forma tão leiga, assim.
Tipo, a questão do renascimento, eles renasceram e foram em direção à luz, né, que é o iluminismo, que depois vai ser considerado luz comparada às trevas da Idade Média, porque foram eles que criaram, né, por exemplo, é a mesma coisa a gente hoje falar, eu acredito que a idade sei lá, 1900 a 1980 ali é a idade das trevas, e a idade que eu vivo hoje é a idade que a gente vai renascer, que a gente vai em direção ao iluminismo. Se a gente pensar nessa perspectiva, eles construíram apenas, né, um conceito, e então a gente adota esse conceito renascentista ou renascimento, mas a gente tem que entender que isso é uma baliza, né? Baliza seria como se fosse um marco, um parâmetro didático só. Didático, que no caso, que seria de uma forma mais fácil para facilitar o ensino, né? Assim, então, os conceitos, as linhas do tempo, isso aí sempre tem que ser visto de uma forma crítica, né? De uma forma de perspectiva. Eu lembro que tinha um professor meu que sempre falava que era pra gente inverter os mapas, né? Que você pegar ali e colocar, por exemplo, a Austrália lá em cima e o Japão ali, a Rússia embaixo, né? Que assim, tipo, a visão que a gente tem do mapa ali mundo hoje é uma visão eurocêntrica, né? Tanto que a gente tem uma visão que a Europa está no centro do mundo ali. E aí o Japão está bem naquela, vamos chamar assim, de ponta direita lá. E o Canadá aqui, os Estados Unidos aqui, né? E é sempre os que estão em cima, o primeiro mundo, e o que está embaixo ali, né? A África e o Brasil e os latinos ali, né? E aí faz aquele corte ali, né? No México, a África, e deixa que a Austrália uma exceção, que é uma país do primeiro mundo que ainda digamos assim, né? Que nem eles usam aquele termo bem a questão de um país que está embaixo, mas que é um país do primeiro mundo, né? É, no caso, essa própria visão do mapa já nos mostra, né, que é uma visão eurocêntrica, uma visão que é apenas um marco, né, um marco didático que para facilitar o ensino, mas assim, muito, quase todo o nosso conhecimento é eurocêntrico, né, baseado na perspectiva da Europa. Aí a gente tem que, ao mesmo tempo, a gente tem que desconstruir isso. Acredito que para quem estuda para o Enem, para quem estuda para os vestibulares, vai ter que saber o conhecimento ali que vai ser cobrado ali, né? Porque à medida que vai avançando no tempo, acredito que deva existir uma cobrança mais crítica, né? Mas assim, vai ter assuntos que vai ter que saber sempre, né? Porque, por exemplo, se você for estudar até o direito, né? O direito constitucional, por exemplo, você vai ter que entender da Constituição. O que é uma Constituição, como que foi formada, aí você vai ter que voltar para o conceito de Revolução Francesa. E tipo assim, então você não vai poder fugir, né? De algumas questões ali, você não vai poder fugir nunca. A Revolução Industrial, por exemplo, você não vai poder. Você não tem como tirar a importância, mas ao mesmo tempo os malefícios, né, que ela teve. Você vai ter que ir lá e vai ter que entender o que é, porque é muito relevante, né, para a gente olhar para trás assim e ver o que aconteceu, por que esse mundo é hoje como é, né, como que a tecnologia avançou e até a própria a formação do socialismo ali, né, que né, aquelas condições de trabalhos horríveis, os próprios sindicatos. Então é um contexto que é muito forte e não tem como fugir daquilo. Então, ainda que sejam umas balizas, né, tem algumas coisas assim que a gente não tem como fugir desse ensino, porque você vai ter que aprender, você vai ter que ver como é ali, e assim mesmo que você vai ter que aprender numa perspectiva crítica, você vai ter que aprender às vezes o nome está de fato. E assim, às vezes uma pessoa que, por exemplo, vai fazer um vestibular ali, né, vai fazer um Enem, que não queira adotar a história, né? Tipo, um médico, sei lá, adotar a história como seu principal métier, né? Que falam em francês, que é o métier do historiador, que muitos autores usam. Assim, a pessoa vai ter que estudar para o Enem ali e pro vestibular e vai ter que aprender ali o que vai ser cobrado, né? É meio que uma visão meio prática concurseira, entre aspas, assim, né? Porque assim, você não vai conseguir dominar o conhecimento histórico
totalmente, né, sem se aprofundar, se você for virar um médico, depois você vai ter uma noção. Então, assim, você vai aprender o básico ali, você vai ter que ter uma noção de que. Eu acredito que isso aqui é uma coisa que é interessante até para quem não vai se aprofundar, né, saber essas questões das balizas ali. Mas, na medida do possível, dá para aprender, né? Entender algumas coisas. E acredito que dá para ir avançando, né? À medida que você vai aprendendo ali, você vai tendo umas perspectivas melhores. E você vai entendendo mais como que funciona, né? O próprio avançar da história. Aqui também eu coloquei que são várias histórias pelo mundo, né? Que nem eu falei a questão do próprio português comparado com o homem sambaqui, com o homem sambaqui não, né? Com o índio. O homem sambaqui era antes. A gente pode pensar esse homem sambaqui com perspectiva dos povos mais antigos ali, né? Que enquanto eles estavam ah, a história em si nunca focou, né, no que estava acontecendo aqui na América antes do achamento ali por Portugal. Então é isso que uma perspectiva mais crítica faz a gente avançar, né? Que existiu uma história da América antes do português chegar aqui, né? Do Pedro. Então essa questão é que chega mais para nós hoje, né? Nessa perspectiva mais crítica. Eu acredito que é uma questão que até um aluno do ensino médio pode entender, assim, acredito que um aluno do ensino fundamental já é um pouco mais difícil. Mas assim, para quem está estudando para o vestibular é uma coisa que acredito que dá para entender quando eu dei aula um pouco assim para ensino médio aqui. Muitos alunos conseguiam ter essas noções assim, tipo, se você explicasse e passasse para eles, eles pegavam, né? Então são coisas que são interessantes de ver e que aclaram muito, né? Aclaram muito o conhecimento do histórico. Que essas perspectivas você vai conseguindo ver que tem algumas lógicas históricas, né? Como todo conhecimento, umas lógicas fazem umas conexões assim. Aí eu coloquei, né, que enquanto Roma se expandia, existia o mundo chinês, por exemplo, que acredito que uma história mais crítica hoje você vai ter o mundo chinês explorado mais, né? Até o mundo asiático ali, né? Tipo o Gengis Khan, aquele Marco Polo, aqueles caras, a gente já ouve falar mais um pouco, assim, né? Mas você para pensar, né? A história a história geral, que geralmente era mais comum, né, nos manuais de história, Grécia, Roma ali, daí os persas, os fenícios, né? Mais esse pessoal que estava ali da Mesopotâmia até ali no Império Romano ali, né? Na península na península balcânica ali da Grécia, na península do Peloponeso, todo aquele centro ali, né? Tudo aquilo que estava ocupando todo esse lugar que podemos chamar de centro, né? Que uma perspectiva que também é, a gente vê na história, né, muito que é uma questão de que acho que até o próprio Pierre Bourdieu, que é um autor, um sociólogo bem famoso, ele fala que existe uma questão de centro-periferia, né, na história. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, a própria história do Brasil, assim, muitas vezes é quase limitada à história do Sudeste, ali, na história do São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque se você for parar para pensar ali, né, o que estava acontecendo no Acre, é muito difícil você analisar o que estava acontecendo, alguém saber, né, o que estava acontecendo ali, tipo, você vai ter uma noção mais ali das questões mais centrais ali de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Daí a Revolução Farroupilha, por exemplo, você vai mais focar no sul, às vezes ir para o Nordeste, mas a questão mais, muitas vezes, a gente vê nos livros didáticos, né? Até uma vez eu fiz um artigo sobre isso, que é história de São Paulo. O Brasil é a história de São Paulo e Rio de Janeiro, ali, muitos livros didáticos, né? Isso foi alguns anos atrás, aí. Mas é uma questão de centro e periferia, né? Do centro da história está acontecendo ali em São Paulo, e Rio de Janeiro, né? Enquanto os outros lugares eles são periferias, são mais relegados. A mesma coisa aqui, enquanto Roma, né, seria esse centro, os outros lugares são mais periféricos, né? Não foi dado muita atenção. Então, por isso que os historiadores vão revisitando, né? Vão indo além e avançando esses campos aí e vendo uma perspectiva diferente. Eu até achei uma linha do tempo em inglês aqui
Depois eu vou passar, não sei se hoje, acho que hoje eu vou ficar mais nessa introdução e apresentação aí. Mas tem uma linha do tempo em inglês que ele apresenta mais esses mundos diferentes do romano e grego ali, dessas civilizações mais clássicas, vamos dizer assim. Que é bem interessante é, de ver isso, que não é só não existe só, né, a Roma e Grécia naqueles tempos, existem vários povos, mas é assim, por isso que a gente sempre fica, né, nessa nessa oscilação, né, de ao mesmo tempo que a gente pensa, putz, a gente sabe que não existe só Roma e Grécia, mas você vai fazer uma prova ali de vestibular, vai ter Roma e Grécia, né? Então, se você quer passar no vestibular, quer passar no Enem, vai ter que estudar Roma e Grécia, vai ter que entender o período clássico, o período da Roma lá da democracia, da Grécia da democracia, a República Romana, a Império Romano, a queda, assim, você vai ter que analisar, né, o que está sendo cobrado ali, a perspectiva dos vestibulares de hoje, e vai ter que saber, né? E aí, mas mesmo assim você vai ter que saber a parte crítica, até dá pra. Vou pegar algumas questões vestibulares para a gente ver como que está sendo cobrado. Que acho que é interessante, né, para o pessoal ver o que está sendo mais cobrado e como que está sendo. Que até aí a gente até às vezes pode achar, né, que tá assim, mas ainda eu acredito que tem muitos vestibulares já que tá mais perspectiva mais crítica, assim, tá um pouco afastado desse universo. Que tá trabalhando com outra coisa, mas acredito que eu posso trazer que a gente pode analisar e ver, né, como que tá essas questões e analisar sobre uma perspectiva mais crítica, né, para ver como que está sendo feitas essas questões. Então aqui aí eu volto, né, para essa questão que eu falei, né, que assim os conceitos são todas construções intelectuais, né, não são absolutas. É muito frisado, né, numa matéria que você tem história, que é a teoria da história. Por exemplo, se você for relatar um jogo de futebol, né, como é um clássico exemplo de dois times paranaenses, aí vamos pegar o Atlético e o Curitiba. Se você for perguntar, por exemplo, o Campeonato Paranaense do ano passado, eu não sei qual dos dois que ganhou, mas vamos supor que foi o Atlético Paranaense, desculpa se foi o Curitiba. Aí se você for perguntar para um cara lá que é atleticano, o cara vai falar, não, melhor campeonato que teve. Aí você vai anotar lá, né? Por exemplo, você é um historiador que vai relatar o campeonato paranaense de 2021, você vai relatar lá em 2080. Aí você está falando sobre a ótica ali de um atleticano, né? Relatando no teu livro. Você vai falar, não, muito bom, o Atlético foi campeão e tal, nossa, foi maravilhoso. Depois fomos lá, comemoramos e bebemos e, nossa, foi um melhor campeonato. Se você for analisar sob a ótica de um curitibano, né, que chama o que torce pro Curitiba, acho que é o curitibano, coxa branca, né, mais conhecido como coxa branca. É, Aí o cara vai falar, não, nossa, foi horrível, pois a gente perdeu na final lá pro Atlético, nossa. E aí assim você vai parar para analisar. E por exemplo, vamos pegar que cada historiador relatou um time, né? Você vai pegar que são duas histórias diferentes ali, né? A história vista pelo Atlético, a história vista é, pelo Coxa Branca, né? Então, a, a questão da análise histórica vai muito disso, né? Quem que está escrevendo? É isso que é uma questão de analisar as fontes históricas, né? Quem que escreveu esse relato ali, né? Por exemplo, você vai pegar um relato da Guerra do Peloponeso. Vamos viajar longe, lá na Guerra dos Atenienses contra os espartanos. Se você pega um relato feito pelos espartanos, você pode achar ali, não. Os atenienses foram covardes, eles maltratavam, estupravam as mulheres e tal, roubaram tudo nossas coisas ali. E que no fim ainda Atenas ganhou, né? A Esparta ganhou essa guerra. E aí, se você for pegar pela perspectiva de um ateniense, vai ser, não, esses espartanos foram muito cruéis e tal. E aí qual que seria a verdade histórica? Aí, né, a gente já desenvolveria para uma coisa mais paradoxal, né, mais difícil. Qual que seria o relato histórico? Então, você vai ter que, às vezes, cruzar as fontes ali e ver. E aí, imagine um telefone sem fio, né, de lá
lá da Grécia, né, de alguns 2.300 anos atrás até hoje. É uma coisa que vai chegar, tipo, é uma visão até bem complicada de ser analisada. Mas assim, é o que tem a gente vai chegar a algumas, digamos assim, alguns consensos, né, que a guerra foi ganha por Esparta, mas são, digamos assim, fragmentos de verdade que chegam até nós, né, desses vestígios que tem a história. Então, por isso que são construções intelectuais, né? Aí envolve muito o trabalho do historiador, né? Que aí até dá pra gente discutir também mais pra frente, mas isso é um pouco mais teórico. Não sei se cai tanto nos vestibulares no Enem, mas é como vou lançar aí no canal, posso deixar também essas discussões mais teóricas. Depois separa uma playlist, né, organizada aí para quem quer ver o Enem, daí se a pessoa tá interessada ali, depois qualquer coisa pode avançar ali para uma coisa mais teórica, que seria mais para um aluno da própria graduação de história, ou para quem está curioso de saber, porque são umas coisas bem interessantes também, para quem gosta de história, né? Mas enfim. É, que aí vem toda essa ótica do historiador, né, que é uma discussão muito forte no século XIX, né, que existia a escola metódica e que estava tentando se aproximando com o positivismo do Conte ali, que esses assuntos aí a gente vai tratar detalhadamente, mas só para dar uma perspectiva mais geral dessa questão metodológica, né. O próprio, as ciências humanas estavam tentando pegar o modelo das ciências exatas, assim, né? Por exemplo, quando você analisa uma reação física, você vai colocar ali, ou você vai analisar a energia, que é a massa vezes a velocidade ali, alguma coisa assim, né, da forma. Tipo assim, você vai analisar você de fora aqui, analisando ali, né? E vai ser um valor exato. Não vai tipo, a tua emoção não vai interferir em nada. A tua preferência por alguma coisa não vai interferir. Você não tem mais preferência por velocidade ou massa, isso não vai mudar o valor, né? Então é uma coisa exata, né? E aí foi uma discussão muito forte no século XIX isso, de tornar a história uma ciência exata, como se fosse assim, você se abster e você apenas relatar o que está ali. Mas isso aí, tipo, era um sonho dos caras, né? Que depois acabou vendo, eles acabaram vendo que era muita ilusão, que é muito difícil você não tomar partido, que a hora que você já escolhe um documento e não escolhe o outro, você já está tomando partido. E é uma discussão que avança, né? Até hoje, assim, é uma discussão bem interessante que avança. Tem vários manuais de teoria da história, depois até se alguém quiser, posso até indicar uma bibliografia, mas que é uma discussão bem legal, que daí qual que é digamos assim, a imparcialidade do historiador, né? Isso aí para ciências humanas em si, né? Tipo a própria filosofia, né? Você estudando ali um filósofo que você gosta mais ou não, é mais você vê de uma forma ou de outra, né? A tua posição política, né? Isso aí é uma coisa bem complicada que você vai estudar ali, né? Algum movimento político ali, você dependendo da perspectiva que você adota, você vai ver de uma forma, né? Se for de direita e de esquerda, você vai ver de outra forma. Você vai ver dependendo da tua visão política. Então, nas ciências humanas é mais difícil essa imparcialidade, né? Se você se abster, você pega o teu objeto ali de análise e você tá meio que você quase que entra dentro dele, né? Tem uma frase bem interessante do Mark Bloch que ele fala que o historiador sente o cheiro de gente morta, né? Você vai sentir o cheiro de gente morta, você vai estar ali se sentindo dentro da guerra do Peloponeso, de qualquer evento histórico ali que você for analisar, porque você vai ter que escolher a fonte que você quer, você vai ter que, tipo assim, a gente pegando tudo só a história já escrita em si, né, desses movimentos mais antigos, mais longínquos lá, a gente vai pegar só o que tem aí, né, porque é mais difícil você ser um arqueólogo ir lá e escavar, né, isso aí já está tudo muito já dissecado já, né. Então, até a questão, então, um pouco por isso que a pesquisa histórica hoje, ela ela se volta um pouco para essas questões mais do tempo presente, porque todo mundo entendeu, né, que é muito difícil. Eu vou analisar a questão da guerra do Peloponeso lá, de fazer uma pesquisa histórica.
você vai analisar, digamos assim, a escrita da história da Guerra do Peloponeso, né? Como se fosse assim. Porque é muito difícil você analisar hoje uma coisa tão longínqua que já não foi totalmente dissecada, né? E aí você vai ter que pegar lá, ir lá os relatos, pegar os relatos lá dos historiadores romanos, dos historiadores gregos, aliás, lá, né? Acho que é o Heródoto, né? Que é o que, que se relatou a guerra do Peloponeso. Aí você vai ter que pegar, ir lá, pegar um. Às vezes pode ter uma tradução, mas assim, é uma coisa que, tipo, uma tradução hoje que já foi totalmente dissecada, né? Você não vai fazer nada novo ali. É muito difícil você pegar e ter um feeling ali, tirar uma cartola, uma coisa da cartola ali, muito disso. Então, nisso que muito a metodologia da história, ela se baseia muito nisso, né? Isso nessa teoria aí, né? Em compreender essas construções intelectuais, né? Que são feitas por cada povo, né? São cada análise de histórica que você for fazer, você vai se basear em um documento, em alguma coisa que foi produzido por alguém. Então, isso é algo que é muito forte, né? Que você vai ter que ter uma noção disso para ver que quando você for fazer a tua análise de de um documento, alguma coisa, você já está escolhendo, né? Que você não está fazendo uma análise totalmente isenta, né? De subjetividade, vamos chamar assim, né? Do teu ser, você meio que entra dentro, né? Isso é bom a gente saber, mas isso também é interessante, né? Porque você vai analisar ali um fato e você vai entre aspas, entrar dentro, né? Fica meio poético isso, mas vai analisar ali a Revolução Francesa pela perspectiva do Robespierre, ali que ele escreveu, e aí, que é uma questão que é bem forte ali que até tive uma discussão recente, sim, da questão do Edmund Burke, que é um pensador conservador inglês, e o Thomas Paine, né, que é um dos ativistas ali revolucionários que foram muito influentes na independência dos Estados Unidos. Se você for fazer uma leitura histórica do Edmund Burke, ele é um crítico ferrenho do Thomas Paine. E ele é a favor da coroa inglesa ali, né? Enquanto Thomas Paine é totalmente a favor da independência americana. Então, assim, dependendo de qual dos dois que você pegar, você vai ter uma perspectiva diferente da história, né? Sobre o mesmo fato. E é uma questão ali que depois virou considerado por muitos dos marcos iniciais, né? Da esquerda e da direita moderna, né? O Burke ali de um lado e o Thomas Paine do outro. É um debate bem interessante. Por isso que essa questão assim de se aprofundar na história, você acaba vendo que você entende, né? Tinha essa primeira aula eu vou fazer mais uma questão panorâmica introdutória, né? Não vou focar em aprofundar em nenhum assunto em si, mas é interessante. Tinha uma frase do próprio Cícero lá de Roma ainda, que ele falava, né, que a história era a mestra da vida, que como se fosse você ver os erros do passado e não repetir no presente, né? Isso aí não é verdade em si, né? Que não é mestra da vida, mas ela é muito interessante nisso, né? Que muitas coisas que estão hoje, assim, se entende muito olhando ali a perspectiva histórica em si, né? Você não consegue entender apenas olhando assim, ó, o evento de hoje, que é, por exemplo, tem um historiador chamado Brodel, que ele fala que existe a conjuntura, a estrutura e o evento, que a conjuntura seria um período muito maior, a estrutura, né, seria um período muito maior, a conjuntura é um período menor aqui, e o evento que está acontecendo hoje. Então, essas reflexões ali, para você entender esse evento aqui, você vai ter que ter uma noção totalmente do que está acontecendo ali, né, anteriormente. Então, isso aí é uma reflexão que é muito sábia, né, do Brodel. Tipo, mesmo o método dele ainda não sendo tão utilizado mais hoje, nem sei se é mais utilizado, acho que nem é mais utilizado na pesquisa histórica, mas é uma observação muito boa que ele fez, né, que para você entender um evento aqui, você vai ter que retornar um pouco e fazer uma análise primeiro da conjuntura e para se aprofundar mais da estrutura em si, que é um período maior. Então, a história envolve muito isso, né? Uma análise mais perspicaz e técnica da história. É isso, é você entender essas balizas assim didáticas que facilitam o ensino
e você entender, né, que são histórias escritas por homens ali e que são perspectivas, né, que se cruzando assim, só que nem a questão do Atlético Curitiba, se cruzando você vê que são escritas por pessoas e são várias histórias, né, não é uma história em si, uma história, só uma história, né? Acredito que para uma aula introdutória isso aqui está interessante. Você já tendo uma noção disso, você já vai saber do método, né, que eu vou usar aqui, que é um estudo, acredito que seja um bom estudo para o Enem, para revisar, mas acredito que dá para aproveitar e já entender, né, ter uma noção crítica já, né, que para você conseguir ir um pouco além, não precisa ir muito além, se não vai ser, para quem não for se especializar nas áreas de humanas, não precisa tanto uma análise tão profunda, mas assim, essas aí são reflexões bem interessantes para quando você analisa ali, você às vezes você mesmo você se formando em outra área, sendo um outro profissional, você vai depois pensar, ah, não, mas aí quando você vê alguma coisa histórica, ah, mas os gregos escreveram uma coisa, os troianos escreveram outra, então isso aí faz sentido mesmo, que a história é feita de várias histórias. Então, para a primeira aula seria isso, pessoal. Então, continuamos na aula 2. E é isso aí.